Muito bem, então a gente vai dar início ao assunto de carga elétrica e lei de Coulomb. Esse é o primeiro capítulo no que a gente vai chamar de estudo sobre eletromagnetismo clássico. E o que é o eletromagnetismo clássico? Primeiro a gente define o que é o eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo é o estudo, é a área da física que estuda os fenômenos físicos que envolvem cargas e campos elétricos e magnéticos. Aqui a palavra carga, depois a gente vai ter que explicar um pouco mais a respeito do que a gente quer dizer com cargas, porque na parte do magnetismo esse termo muda um pouco. Mas, em geral, é isso. Fenômenos físicos que envolvem cargas e campos elétricos e magnéticos. E a palavra clássico, aqui de eletromagnetismo clássico, ela se refere ao fato de que a gente vai ignorar efeitos quânticos e efeitos relativísticos. A gente vai ignorar isso porque, pelo menos no início do estudo do eletromagnetismo, a gente pode ignorar os efeitos quânticos, ou seja, a gente não precisa lidar com a natureza das partículas que são estudadas aqui, que sem dúvida nenhuma têm a sua natureza quântica. E também a gente vai ignorar efeitos relativísticos, ou seja, nós não vamos considerar, por exemplo, partículas se movendo a velocidades muito altas. Essa também é um ponto em que a gente precisa ter cuidado, principalmente quando você vai estudar campos eletromagnéticos, porque campos eletromagnéticos, como a gente vai ver mais na frente no curso, são por sua natureza relativísticos, ok? Então, a gente vai ignorar esses efeitos por enquanto, porque todas as observações experimentais podem ser feitas e entendidas até um certo ponto, sem levar em conta a quântica e a relatividade, mas fiquem sempre com isso no fundo aí da cabeça de vocês, que a gente está ignorando esses efeitos. E o que a gente vai estudar? Quais são esses fenômenos? Nós vamos estudar fenômenos de eletricidade estática, magnetização. Esses dois fenômenos aqui são estudados separados a princípio, depois são trazidos para uma análise em conjunto. Nós também vamos estudar as forças eletromagnéticas. Aqui, no caso, a gente vai estudar as forças elétricas e forças magnéticas separadas, causadas por cargas elétricas, causadas por corpos magnéticos. Vamos estudar corrente elétrica, o que é, o que produz, quais são os efeitos da corrente elétrica e como você estuda, e como você quantifica e como você aplica isso. Alguns elementos de circuitos eletrônicos. Aqui, na verdade, a gente vai estudar a física por trás de alguns elementos, como resistores, capacitores e indutores. E a gente também vai falar um pouco sobre campos eletromagnéticos, mas esse é assunto para outro curso. Se você está acompanhando os cursos de física básica, em geral, isso aqui é visto no curso de física 4. Mas os campos eletromagnéticos, sem dúvida, podem ser entendidos a partir da introdução que a gente vai fazer aqui, ok? Entretanto, é importante a gente ter pelo menos uma noção do histórico por trás da análise do eletromagnetismo. Eu vou fazer uma breve, muito rápida introdução de como essa história se deu e a gente precisa entender isso desde a Grécia Antiga. Então, da Grécia Antiga até o final do século XVIII, a gente entendia, quem estudava esses fenômenos, compreendia que a eletricidade e o magnetismo eram fenômenos completamente independentes um do outro, completamente separados. Um não tinha nada a ver com o outro. A eletricidade, o termo eletricidade vem do grego elektron, que é a palavra para âmbar, que é uma resina. Essa resina, esse âmbar, que era retirado de árvores, ele, quando solidificado, e se você passasse ele, atritasse ele, por exemplo, em peles de animais ou em tecido, você notava que ele tinha a capacidade de atrair pequenas partículas, como sementes ou até mesmo pedaços de folha seca. Isso era um fenômeno bastante conhecido, Então,
esse poder de atração, né, do âmbar atritado gerava, né, o interesse pelo fenômeno de eletricidade. E aí vem o nome, né, como eu já falei, da palavra elétron. Depois, com mais estudos, se postulou a existência de que quando você fazia algum tipo de atrito, na verdade você poderia gerar dois tipos diferentes de eletricidade ou de cargas, né? E hoje, nos tempos modernos, nós chamamos essas duas cargas de positiva e negativa. Também se postulou que quando você fazia um fenômeno desse ocorrer, na verdade você não estava criando cargas ou destruindo cargas. O que você estava simplesmente era transferindo cargas de um lugar para o outro, e logo se postulou também a ideia da conservação das cargas. Então, essas ideias de que, né, existem duas cargas e que as cargas são conservadas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né, ali antes do final do século XVIII. Também se observou o quê? Que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais de mesmo sinal se repelem. Então, isso era outro fato já conhecido também. E também nessa história se desenvolveu a ideia de que essas cargas elétricas geravam campos elétricos, e era esse campo elétrico que gerava a ação à distância, né? Porque você tinha um objeto eletrificado e ele, à distância, sem tocar, gerava uma força, né, de atração ou repulsão. Então, essas ideias já eram conhecidas antes do final do século XVIII e eram todas unidas dentro do fenômeno de eletricidade. Já o magnetismo, o nome magnetismo vem pelo fato de que esse minério de ferro, a magnetita, né, F3O4, ele era muito encontrado nessa região da Magnésia, né? Daí o nome magnetismo. Esse minério de ferro, ele tinha o poder de atrair pequenos pedaços de metal, né? Ali malha de ferro, por exemplo. E esse fenômeno, então, era bem conhecido, né, da magnetita, de atrair metais. Os chineses também, em torno de 1100 a.C., já observavam o efeito bússola, que era uma agulha, né, atritada ali, magnetizada com magnetita. Essa agulha, quando suspensa por exemplo, em uma solução, em água, por exemplo, ela sempre tendia a se orientar com o que eles já conheciam ser, né, uma região, né, uma direção na sua orientação, que era a direção norte-sul, ok? Então os chineses já conheciam isso também. E aí, lá em 1600, descobriu-se que a Terra de verdade era um grande ímã. A própria Terra tinha, né, essa propriedade de um ímã. E aí se postulou a ideia de duas cargas também. E aqui eu tenho um asterisco para lembrar de que a palavra carga, no caso do magnetismo, ela não é muito utilizada, né? Em geral a gente usa a palavra polo. E aí esses dois polos, né, o polo norte e o polo sul de um ímã, foram estabelecidos. Outra conclusão que se chegou rapidamente é que quando você tem um material magnético, né, os polos contrários eles se atraem e os polos semelhantes se repelem. E por fim veio a ideia de que também os materiais magnéticos geravam campos magnéticos. Então vocês podem ver que, embora esses dois fenômenos, esses dois conjuntos de fenômenos eram estudados de forma separadas, a eletricidade e o magnetismo, se pode ver uma correlação muito interessante entre o desenvolvimento, né, dos estudos e das ideias ao redor desses fenômenos. A ideia de que você tem um conjunto de fenômenos sob o nome de eletricidade e um outro conjunto de fenômenos sob o nome de magnetismo, né, que esses dois conjuntos de fenômenos eram separados, perdurou mesmo até o final do século XVIII. Até que um cientista chamado Michael Faraday observou o fenômeno da indução. E esse fenômeno da indução é um fenômeno na qual campos magnéticos variáveis, ou seja, um fenômeno puramente do magnetismo, geravam campos elétricos, que é um fenômeno da eletricidade. E essa foi a primeira vez que efeitos magnéticos estavam relacionados com efeitos de eletricidade. Então, quando você faz essa correlação, é a primeira vez que você une esses dois campos,
né? Então, isso foi a primeira grande unificação, na verdade, em física, a união da eletricidade com o magnetismo. O fenômeno de indução vai ser estudado mais na frente com bastante detalhe. Mas, por enquanto, basta a gente lembrar que esses dois campos, né, essas duas conjuntos de observações eram tratados como coisas independentes, e a partir das ideias do fenômeno da indução, começou-se a entender eles como fenômenos correlacionados. Depois, com as equações de Maxwell desenvolvidas por James Maxwell, ficou claro que o reverso também era possível, né? Que campos elétricos variáveis podiam gerar campos magnéticos. Esse fenômeno da indução e também outros fenômenos, né, que correlacionam a eletricidade com o magnetismo vão ser estudados com mais detalhes à frente. Aqui agora eu quero me concentrar apenas na parte da eletricidade, certo? Principalmente a eletricidade estática. E a gente vai fazer isso através da análise de alguns experimentos, ou pelo menos das ideias por trás de alguns experimentos que deram origem, né, a ideias como existem duas cargas positivas e negativas, e que essas cargas elas se conservam, e que também a gente tem esse poder de atração ou repulsão dependendo dos sinais das cargas. Então a gente vai se concentrar nisso por enquanto. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns desenhos de como eram feitos esses experimentos com corpos atritados para estudos de cargas estáticas. Então vamos começar com a ideia de que a gente tem, por exemplo, um bastão de vidro. Vidro é um isolante, e esse bastão de vidro está suspenso por um fio. Esse fio, né, está preso aí no teto em algum lugar, e ele está livre para girar, certo? Então vamos desprezar que existem qualquer outros tipos de forças atuando nesse bastão de vidro. Simplesmente, nesse momento, a força que segura ele e mantém ele suspenso, certo? Então, esse bastão de vidro, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trazer um outro bastão de vidro para próximo dele, só que esse bastão de vidro ele foi atritado, por exemplo, com um pedaço de lã. Então, se você pegar vidro e atritar com um pedaço de lã, hoje a gente sabe que ele vai ficar carregado positivamente. Bom, antigamente não sabia que ele estava eletrificado positivamente, necessariamente, né? A gente não sabia a carga em si, mas sabia que ele estava eletrizado de alguma forma. Hoje a gente sabe que se você fizer isso com lã, ele vai ficar com cargas positivas. Então o que acontece se você trouxer, por exemplo, esse bastão de vidro positivamente carregado para próximo do bastão de vidro que está neutro? Então a princípio não vai acontecer nada, né? O outro bastão está neutro. A gente diz a princípio porque tem um fenômeno chamado fenômeno de carregamento por indução, né, de polarização nesse material isolante, que a gente não vai discutir agora porque a gente precisa de mais detalhes para discutir isso, a gente vai fazer lá na frente. Mas por enquanto, imagine que você também pegue um pedaço de lã e vai lá e atrita o bastão de vidro que está suspenso. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ter cargas positivas também nessa extremidade que está próxima. Você vai atritar a região que está próxima do bastão que você chegou. Ou seja, as duas regiões vão ficar positivas. E aí o que acontece? O fato desse bastão de vidro suspenso estar livre para girar vai fazer com que ele gire e mostre que você vai ter o quê? Uma repulsão entre esses dois bastões, essas duas extremidades. Então, esse é um dos fenômenos que era observado de quando você atritava corpos semelhantes, né, com o mesmo material, no caso que lã, eles iam ficar com a mesma carga e, portanto, iam se repelir, ok? Então, daí vem a noção de que cargas semelhantes se repelem. Por outro lado, se você trouxesse um bastão de plástico também eletrizado com lã, né, um bastão de plástico eletrizado com lã, atritado com lã, vai ficar negativo. Hoje a gente sabe disso. E aí o que acontecia? Quando você trazia esse bastão de plástico próximo do bastão de vidro que já estava eletrizado positivamente, o que se observava era o quê? Que você tinha uma atração. E essa atração era observada porque o bastão ia se movimentar na direção de se aproximar do bastão de plástico. Ou seja, né, os fenômenos de atração e repulsão, dependendo dos sinais das cargas, já era bem entendido e bem observado com experimentos parecidos com esse.
A outra coisa que você podia fazer era tentar entender o que acontecia com a eletrização de corpos metálicos. Então vamos ver o que acontece quando você tem um bastão de metal, por exemplo, suspenso. Aqui um bastão de cobre suspenso, da mesma maneira que o bastão de vidro era suspenso nos exemplos anteriores. E aí o que você faz? O bastão de cobre está neutro. Então você faz o que? Você traz para próximo dele um bastão de vidro. Esse bastão de vidro, novamente eletrizado positivamente, próximo do bastão de cobre, vai fazer o quê? Vai induzir cargas. Ou seja, os elétrons, no caso desse bastão de cobre, os elétrons que estão igualmente distribuídos no bastão de cobre vão se deslocar, né, para a extremidade mais próxima do bastão de vidro. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma atração desse bastão de cobre. Okay? Então, esse bastão de cobre vai ser atraído, mesmo você não tendo atritado ele ou eletrizado ele de alguma outra forma. É a indução, é o fato de que o metal permite que os seus elétrons possam se movimentar livremente, né, de um lado para o outro, e essa facilidade faz com que os elétrons possam se deslocar para um lado, deixando o outro lado positivo. E isso é a eletrização por indução. A gente pode também deixar um corpo metálico eletrizado por indução e contato. Então, como é que a gente faz isso? Mesma coisa, a gente tem um bastão de cobre, né, que tem cargas induzidas de um lado e do outro devido à presença do bastão de vidro. Certo? Então, o bastão de vidro positivo induziu cargas negativas para a próxima e deixou o outro lado do bastão de cobre positivamente carregado. Daí o que você faz? Você pode trazer esse bastão de vidro para próximo e encostar no bastão de cobre. Quando você fizer isso, esses elétrons que estão aqui na extremidade do bastão de cobre, próximo do bastão de vidro, eles vão sair do cobre e entrar no bastão de vidro. Quando eles fizerem isso, eles vão essencialmente anular, né, as cargas que foram deixadas positivas dentro do bastão de vidro. E aí, quando você retira esse bastão de vidro agora neutro, o que ficou para trás foi, antes você tinha apenas a extremidade oposta positiva, porque os elétrons tinham se movido para a extremidade mais próxima, e agora esses elétrons que estavam na extremidade mais próxima foram passados por vidro, deixando essa região também positiva. E agora o seu bastão de cobre fica completamente positivo. Isso significa que o bastão de cobre não é mais neutro, ele de fato perdeu elétrons. Então, ele perdeu elétrons para o bastão de vidro. Okay? Então, as cargas foram transferidas nesse caso. Por outro lado, você pode fazer também uma eletrização de corpos metálicos por indução e aterramento. Então, como a gente faz nesse caso? Começa do mesmo jeito que a gente estava antes. Bastão de cobre suspenso, daí você traz um bastão de vidro para próximo desse bastão de cobre. Por indução, você vai ter essa separação de cargas. E agora o que você faz? Você conecta o bastão de cobre na outra extremidade, usando um fio metálico também, à terra. E aí o que vai acontecer? Como esse fio está próximo da região do cobre que ficou positiva, essa região vai atrair elétrons da terra passando pelo fio condutor. Esses elétrons que vêm da terra passando pelo fio condutor vão chegar ao cobre e deixar aquela região negativa. Daí o que você faz? Retira o fio condutor. E aí o que acontece? Agora as duas regiões, antes, as duas extremidades, uma era negativa e a outra era positiva, com a aproximação do fio que faz o aterramento, ficou negativa, e aí agora você faz o que? Remove o bastão de vidro e essas cargas vão ficar lá, as cargas negativas. Então você consegue de forma permanente, ou pelo menos se você não mexer em nada agora, esse bastão de cobre vai ficar com as cargas negativas em excesso, ou seja, um bastão de cobre carregado. Então, esses são alguns experimentos que podem ser realizados para você ter uma noção de como era estudado, né, a eletricidade apenas usando os corpos atritados, tanto corpos isolantes como corpos metálicos. Se você quiser ver experimentos de como acontecem esses processos de eletrização, eu vou deixar aqui embaixo nas referências alguns links de experimentos feitos que mostram esses processos de eletrização por atrito, ok?
Muito bem, então toda essa descrição que foi feita, ela foi uma descrição qualitativa, ou seja, a gente sabe que existem cargas, essas cargas elétricas, elas são dois tipos, positivo e negativo. Nós sabemos que essas cargas elas podem se atrair ou se repelir, elas vão se atrair quando os sinais forem opostos e se repelir quando os sinais são iguais. E a gente também sabe que essas cargas elas geram campos elétricos, né? Entretanto, essas noções eram entendidas de forma qualitativa, né? A ideia agora é fazer uma análise quantitativa desse fenômeno. E o ponto inicial é a lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb, ela veio em homenagem a Charles Augustin Coulomb, né, que em 1785 fez estudos usando o que eles chamam de balança de torção. E o que é essa balança de torção, né? Você tem um corpo, aqui é um bastão, com uma esfera em cada extremidade, e esse bastão está em equilíbrio, suspenso por um fio, né? E esse fio permite que esse bastão gire, tá? Então, o que você precisa? A gente já sabe, usando as ideias daqueles experimentos de bastões eletrizados que eu discuti anteriormente, a gente sabe que se eu trouxer um corpo eletrizado e, por exemplo, uma dessas esferas, por exemplo, estiver eletrizada também, a gente vai ter um movimento de rotação devido à atração ou à repulsão, né, elétrica. E esse fio vai deixar esse bastão girar. Só que a gente sabe também que, dependendo do fio, existe uma força necessária para eu torcer esse bastão, né, para eu girar esse bastão. Então, você escolhendo o fio de forma adequada, né, e as geometrias aqui, obviamente, isso aqui era colocado dentro de uma recipiente para evitar que você tenha forças externas devido, por exemplo, ao movimento do ar, né, e outras forças que você não quer que hajam aqui nesse bastão. Então, isso aqui é uma versão bem simplificada do que de fato era o experimento. É só para a gente ter uma noção da ideia. Então, no caso ideal, quando não tem mais nada nesse corpo agindo, a não ser, por exemplo, a gravidade, que de fato está agindo aqui para manter o fio estendido, né? E as forças elétricas que eu estou interessado, não existe nenhuma outra força atuando aqui. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer? Se eu quero entender isso aqui como se fosse uma balança mesmo, eu posso fazer o quê? Eu posso anexar eu posso fixar ao fio aqui uma agulha que vai ser uma agulha indicadora. De forma que toda vez que esse corpo aqui girar e o fio torcer, essa parte do fio vai torcer também, e quando ela girar torcendo, essa agulha vai girar indicando o movimento, certo? E onde o pêndulo parar, ela também vai parar numa certa posição, indicando, né, a magnitude do deslocamento angular gerado por esse movimento. E aí o que eu faço? Eu posso, aqui próximo, colocar uma escala, né, já calibrada de força. Então aqui eu tenho uma escala de força. Nós não precisamos entrar aqui nos detalhes de como é que é a calibração dessa escala de força, mas você pode entender que é possível se calibrar uma escala de força. Então, quando o corpo está no equilíbrio, ou seja, não tem nenhuma força gerando o movimento de rotação, ela vai apontar para o zero. Se, por exemplo, esse corpo girar no sentido anti-horário, essa agulha vai se movimentar numa certa direção. Se o corpo se movimentar, se girar num sentido anti-horário, ele vai se movimentar na outra direção. Daí a gente sabe se a gente está tendo repulsão ou atração e a magnitude dessa força. O que eu posso fazer mais? Eu posso, usando aquelas técnicas de eletrização por atrito, né, ou por indução, eu posso colocar uma certa carga Q1 nessa esfera, certo? E aí o que eu faço? Eu venho com outro corpo eletrizado, também num bastão, onde eu posso controlar o quê? Essa distância. Eu venho com outro corpo com carga Q2, e aí, sabendo a distância entre esses dois corpos, que eu vou chamar aqui de R, eu posso estabelecer, né,
uma relação entre a força, medida aqui na escala, as cargas e a distância. E por que a gente está fazendo isso? Porque já era conhecido que tanto a distância quanto a intensidade das cargas, né, nos dois corpos, influenciava na intensidade da repulsão ou da atração. Então, como isso já era conhecido, né, a Coulomb se colocou para investigar quantitativamente qual era a relação entre força, medida aqui em cima, e essas grandezas que estão aqui embaixo. E quais foram as conclusões que o Coulomb chegou, né? Então, a primeira conclusão que você pode chegar quando você realiza um experimento desse é, se você coloca aí uma carga Q1 e Q2 e você aproxima e afasta esse bastão aqui de que tem a carga Q2, você vai notar uma relação entre a força e a distância. E a relação que Coulomb notou é a seguinte: ele notou que a força era proporcional, no caso da distância, ao inverso do quadrado da distância, certo? Então ele conseguiu observar que, dependendo da distância, essa força variava. Quanto mais próximo, maior a força, por isso a relação é inverso, mas não era diretamente proporcional ao inverso, era diretamente proporcional ao inverso do quadrado dessa distância, ok? A outra coisa que ele observou, né, então essa aqui foi com relação à distância. Ele observou que quanto maior era o valor de Q1, maior era a força. Então, ele era diretamente proporcional a Q1. E também observou que quando ele variava Q2, a força era diretamente proporcional a Q2. Então, se não existe mais nada que influencie a força, né, de atração ou de repulsão dessas duas cargas, Coulomb pode chegar à conclusão, olhando apenas para essas observações, de que a força elétrica de atração ou repulsão, aqui a gente só está falando da magnitude dessa força, ela vai ser igual a uma constante de proporcionalidade, certo? Vezes a carga Q1, a carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. E aqui a gente tem que ter cuidado que, nesse caso, como eu estou falando apenas da intensidade da força, e as cargas podem ser positivas ou negativas, para começar, a gente vai usar o produto dos módulos dessas duas cargas, certo? Não estou interessado se a força é de atração ou de repulsão, só estou interessado no fato de que existe uma força e que ela é proporcional a esses módulos e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa aqui é a versão escalar da lei de Coulomb, certo? Então, isso aqui é a lei de Coulomb, ou pelo menos a forma escalar da lei. Aqui, K é uma constante de proporcionalidade. Ela significa que existe um número que precisa ser colocado aqui quando eu escolho as minhas unidades de medida para que tudo dê certo. Até agora eu não mencionei a unidade de medida da carga, ou seja, como eu quantifico a carga. A carga elétrica ela é medida, né, no SI a carga elétrica é medida em coulombs, né? E a unidade de medida, a letra é C. Então, o que é um coulomb? Um coulomb é o equivalente a você ter cerca, né? Isso aqui é cerca de 6 vezes 10 a 18 elétrons de carga, certo? Então, a carga de 6 vezes 10 a 18 elétrons é o suficiente para você gerar um coulomb. Então, se você estiver no SI, carga vai ser medida em coulombs, distância vai ser medida em metros e força vai ser medida em newtons. Então, se você estiver no SI com newtons, coulomb e metros ao quadrado aqui, essa constante K ela vai ter o valor de 8,99 vezes 10 a 9. Aí aqui você pode fazer uma análise dimensional, né? Então vai dar newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Então esse é o valor da constante K, que é chamada de constante de Coulomb no SI,
Se você tiver em outro sistema de medidas, você vai ter um outro valor para ele. Mas, por enquanto, esse é o valor que a gente vai usar. Em algumas situações, essa constante K ela é substituída por uma outra constante, na verdade, por um outro conjunto de constantes. Essa constante K pode ser substituída por 1 sobre 4π epsilon zero, certo? Aqui, epsilon zero tem o valor de 8,85 vezes 10 a menos 12, e aí a unidade de medida é invertida. É Coulomb quadrado por Newton metro ao quadrado, certo? Então, essa grandeza epsilon zero é chamada de constante elétrica ou permissividade do vácuo. Ela é utilizada, a gente substitui K por essa outra constante em situações mais à frente a gente vai fazer isso, porque ela simplifica muito as equações. No momento, pareceria que ela ia complicar a situação, né? Eu colocar essa substituição aqui vai complicar um pouco a minha equação. Mas a lei de Coulomb, ela pode ser colocada tanto dessa forma quanto usando essa constante. Lá na frente a gente vai ver que usar essas constantes aqui facilita para a gente expressar outras equações. No momento, eu só vou usar essa equação aqui mesmo. Perceba o seguinte, essa equação, que é a lei de Coulomb, né, e que identifica a intensidade da força elétrica, né, de atração ou repulsão entre duas cargas Q1 e Q2 separadas por uma distância r, ela é extremamente semelhante a, por exemplo, a equação para a força gravitacional, né, entre duas massas. Se você lembrar da equação da força gravitacional, ela vai ser F é igual a G, que é a constante gravitacional, vezes o produto das duas massas dividido pela distância ao quadrado. Então, essa relação, né, produto de duas grandezas, né, que relacionam, que identificam, né, a magnitude, no caso da gravitação, da massa, e aqui da carga, dividido pela essa distância ao quadrado, ela é exatamente igual no caso da força, né, elétrica e da força gravitacional, com uma diferença. A força gravitacional é sempre atrativa e aqui a força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva. Então, essas equações são parecidas, mas elas não são necessariamente iguais por causa desse aspecto de haver a possibilidade de repulsão. O outro detalhe é que lá a gente tem uma equação vetorial, né? A gente sabe a direção, sentido e magnitude da força. Por enquanto, a gente escreveu uma equação escalar para a força. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar entender como entra a noção vetorial para a força elétrica, certo? Então, para isso, nós vamos simplificar o nosso desenho, fazer uma nova abordagem aqui. Então, considere o seguinte, considere duas cargas, né? Você tem aqui uma carga aqui e uma carga aqui. Podemos dizer que essa aqui é a carga 1 e essa é a carga 2. Considere a linha que une o centro dessas duas cargas. Então, se eu fizer, por exemplo, um vetor que une a carga 1 à carga 2, né, esse vetor de deslocamento, eu vou chamar ele de vetor R. E acompanhado de todo o vetor, eu posso dizer que existe um vetor unitário, né, que aponta na mesma direção e no mesmo sentido, nesse caso, e eu vou chamar de R chapéu. Se você não está acostumado com essa nomenclatura, né, R com a seta quer dizer que ele é um vetor qualquer, e agora, um R com um chapéuzinho desse aqui, significa que ele também é um vetor. Mas ele é um vetor especial. Ele é um vetor chamado vetor unitário, né? Então, ele é igual a esse vetor aqui, dividido pelo próprio módulo desse vetor. Dessa forma, né, eu garanto que esse vetor vai ter módulo igual a 1, mas vai estar na mesma direção e sentido do vetor R, certo? Isso é extremamente importante para a gente entender tudo que vem pela frente em termos de eletromagnetismo. Você entender a noção de vetores unitários. Então,
eu tenho o meu vetor R que liga essas duas cargas, né? Então aqui eu vou ter, por exemplo, a carga Q1 e aqui eu vou ter a carga Q2. E eu sei que, né, dependendo dessas cargas, se elas tiverem o mesmo sinal ou sinais opostos, eu vou ter uma força. Vamos aqui, para começar, assumir que as duas cargas têm o mesmo sinal. E, portanto, a gente vai ter forças de repulsão. Nesse caso, a força de repulsão nessa carga 2 devido à carga 1 vai apontar nessa direção. Então, essa aqui é a força elétrica, que a intensidade pode ser calculada usando a lei de Coulomb. Eu só sei que ela está na mesma direção dessa linha que une as duas cargas e ela aponta na direção, né, para fora, né, para longe da união das duas cargas, porque ela é uma força repulsiva. Bom, se eu usar a terceira lei de Newton, eu sei que o fato de que a carga 1 exerce uma força em 2, eu também sei que 2 vai exercer uma força em 1. E ela vai ser de mesmo módulo, mesma direção, porém com sentido contrário. Então, do lado de cá, eu vou ter menos F. Né? Essa é a terceira lei de Newton sendo aplicada aqui nesse caso. Eu sei, por enquanto, que o módulo daquela força F vai ser igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pelo módulo desse vetor R ao quadrado, certo? Então, só para a gente estabelecer aqui um padrão, quando eu tiver uma grandeza vetorial como força e distância, ela ou tem que aparecer com a seta para indicar que eu estou falando do vetor, ou se ela aparecer sem seta, como aparece aqui o R aqui e o F aqui, eu estou falando da intensidade, ok? Então, como agora eu transformo essa equação, que é uma equação escalar, numa equação vetorial? É muito simples. Eu simplesmente posso multiplicar, sabendo que o meu F tem esse módulo, mas tem essa direção e sentido desse vetor unitário aqui, eu posso simplesmente dizer que meu vetor F vai ter o módulo F, aqui ó, esse módulo F, vezes o meu vetor unitário. Deixando isso explícito e agora removendo o módulo dessas duas cargas, e o motivo vai ficar claro daqui a pouco, eu posso escrever que o meu vetor F vai ser igual a K, Q1, Q2, dividido por R ao quadrado, R chapéu. E agora eu tenho a versão vetorial da minha lei de Coulomb. E vejam só, por que eu posso tirar os módulos agora? Antes eu não poderia. Por quê? Porque se eu tirasse os módulos e os sinais das cargas fossem contrários, né, um positivo e outro negativo, esse produto total aqui, todo esse cálculo seria negativo. E eu estaria com a intensidade negativa de força, o que não faz nenhum sentido. Né? Não faz sentido eu dizer que uma força tem um módulo negativo. Então, agora eu posso tirar, por quê? Porque se essas duas cargas tiverem sinais opostos, isso significa que quando eu multiplicar esses dois e o sinal de menos aparecer aqui, significa que agora essa força está no sinal contrário ao do meu vetor unitário. Portanto, ela apontaria no sentido oposto. É o que aconteceria no caso se essa carga fosse, por exemplo, positiva e essa negativa. Se essa carga fosse positiva e essa negativa, o que não é no primeiro caso aqui que eu estou estudando, certo? Aqui a gente estabeleceu que as duas cargas eram do mesmo sinal. Mas se agora eu disser que essas duas cargas, essa positiva e essa negativa, quando eu fizer esse produto, eu vou ter um sinal de menos aqui. Essa força vai estar na direção contrária ao vetor R. Então ela vai apontar para cá, que é no sentido da atração. E exatamente o que eu quero, né? Eu quero que os sinais das cargas, sejam eles os dois iguais ou diferentes, possa indicar o sentido em relação ao vetor unitário para onde a minha força está aplicando. Veja, essa força, ela é essa aqui, certo? Do lado de cá eu tenho menos F. Então, sempre do lado de cá, você vai na outra carga, você vai colocar um menos F na frente, né? Isso vem da terceira lei de Newton, já está estabelecido. Por padrão, né, eu sempre vou desenhar o vetor R, né, para que essas equações funcionem de forma correta. O vetor R vai ser sempre desenhado, né, da carga que está gerando a força.
para a carga que eu estou analisando a força, né? Então, eu estou analisando a força F, que é o que está calculado aqui, na carga 2. Então, eu desenho o vetor posição da carga 1 para a carga 2, certo? Então, esse é um padrão que eu vou usar daqui para frente. Então, isso aqui é a forma vetorial da lei de Coulomb. Muito bem, então, o outro ponto que é importante a gente deixar claro aqui é que essa equação, né, para a lei de Coulomb, da força da lei de Coulomb, ela só é válida para cargas em pares, ou seja, eu só posso analisar, né, porque aqui eu só vou ter a informação de Q1 e Q2, duas cargas, e também eu tenho que levar em consideração que essa equação ela só vai ser válida se a minha carga for pontual, né? E o que eu quero dizer com isso? A carga pontual é aquela carga na qual as dimensões do corpo na qual a carga está distribuída são muito menores do que as distâncias envolvidas. Isso porque, se, por exemplo, eu tivesse um corpo, né, que tem uma carga Q1 e eu tivesse um outro corpo com a carga Q2 e eu quisesse aplicar essa lei de Coulomb nessa situação, como eu iria identificar o meu vetor R? Né? Eu poderia colocar o R de onde para onde? Daqui para cá, mas eu poderia colocar também o vetor R daqui para cá, ou daqui para cá. De qualquer forma, qualquer um desses vetores está saindo do corpo 1 para o corpo 2. Então aqui eu fico na dúvida, né? Qual que é o vetor R? Então eu não posso usar essa equação, né, do jeito que ela está aqui, para corpos extensos. Então eu preciso lembrar que isso só é válido, né, para cargas pontuais. Tá? É importante lembrar disso. Essa equação só é válida para cargas pontuais. Então a outra coisa também é, como eu falei, eu só posso usar para duas cargas. Mas e aí, o que eu faço se eu não tiver com cargas pontuais ou se eu tiver com mais de uma carga, certo? Então, para a gente entender isso, a gente precisa avaliar um princípio chamado princípio da superposição. Esse princípio da superposição, ele não é novidade se você, por exemplo, estudou gravitação. Mas se você nunca ouviu falar desse princípio da superposição, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, muitas vezes uma situação ela é mais complexa do que simplesmente duas cargas. Então você precisa saber o que fazer quando você tem múltiplas interações de diferentes corpos agindo em um corpo só. Basicamente é o mesmo conceito que está por trás do conceito de força resultante, né? Força resultante é a soma, né, linear de diferentes forças, né? Aquele conceito é em si um conceito de princípio da superposição. Esse nome superposição vem do fato de que as forças ficam superpostas para gerar uma força resultante. Então, a gente pode, né, estudar o princípio da superposição aplicado à força elétrica usando o seguinte exemplo. Então, imagina que você tem aqui uma carga, né, e eu vou considerar que essa carga é pontual. Então, toda vez que eu desenhar agora uma bolinha, uma esfera ou um ponto, eu estou imaginando que essa carga seja uma carga pontual. E aí eu vou dizer que essa carga está carregada, eu vou dizer que a carga, né, nesse corpo é Q, e que eu tenho, por exemplo, aqui 3 outros corpos. Estão posicionados aqui nas proximidades, né? Eu vou dizer que, sei lá, esse aqui é Q1, esse aqui é Q2 e esse aqui é Q3. E aí, eu quero saber qual que é a força elétrica devido à presença de todas essas cargas. Então, a princípio que eu venho e digo assim, ó, se eu analisar par a par, eu posso usar a lei de Coulomb. Então, vamos lá, eu vou ligar esse corpo dessa forma, né, com o vetor posição,
Esse aqui é o R1, esse é o R2 e esse é o R3. Então eu estou interessado em calcular a força, né, elétrica total nessa carga. Eu não sei se essa carga é positiva ou negativa, ou se essas cargas são positivas e negativas. Isso não importa. Por quê? Porque agora eu sei a minha equação vetorial para a lei de Coulomb, né? Eu sei que a força elétrica devido a um par, né, de cargas vai ser K, Q1, Q2, dividido por R ao quadrado, vezes R chapéu, onde, novamente, esse R e esse R chapéu tem a ver com o vetor, né, distância entre a carga que está exercendo a força e a carga que está, né, recebendo essa força. Então, sabendo disso, eu posso, né, colocar o princípio da superposição. E o princípio da superposição vai ser o seguinte: usando essa equação aqui, eu posso dizer que eu vou ter três forças atuando nesse corpo. Eu vou ter a força F1, que vai ser K, que é essa carga aqui, certo? Vezes Q1, dividido por R1 ao quadrado, que é o módulo desse vetor aqui, vezes o vetor R1 chapéu, né? Novamente, quem é o vetor R1 chapéu? É um vetor unitário que está na mesma direção de R1, no mesmo sentido de R1, mas ele tem o tamanho de 1, o módulo dele é 1, ok? E eu posso fazer a mesma coisa para F2, dizer o quê? Que a força a força elétrica devido a essas duas cargas vai ser, novamente, K, Q, essa carga, Q2, dividido por R2 ao quadrado, vezes R2 chapéu. E aí, de forma semelhante, né, eu vou fazer aqui o F3, que vai ser K, Q, Q3, R3 ao quadrado, R3 chapéu. Okay? Então, eu sei que essas três forças, calculadas usando a forma vetorial da lei de Coulomb, estão atuando nesse corpo aqui. E o princípio da superposição é dizer que a força resultante nessa carga aqui vai ser igual a F1 mais F2 mais F3. Simplesmente falar isso. Esse é o princípio da superposição. E a gente pode também o quê? Fazer isso de forma compacta, né? Porque não necessariamente eu preciso ter 2 ou 3 outras partículas. Eu posso ter, sei lá, 15 mil partículas fazendo força, né, na minha carga aqui. E aí, nesse caso, vale a pena você ser um pouco compacto aqui na notação. Então, muitas vezes a gente pode usar Fi, né, que é a força da iésima carga que eu tiver aqui. Pode ser a carga número 50 ou a carga número 130, não importa. Né? A iésima carga vai exercer uma força do tipo K, que é a carga que eu estou de interesse, QI é a iésima carga, dividido pela distância iésima ao quadrado, vezes o iésimo vetor unitário, certo? E aí, se eu estiver usando esse tipo de notação, eu posso chegar à conclusão que a minha força resultante, usando o princípio da superposição, vai ser o somatório, né, com I variando de 1 até a última partícula que eu tiver, né? De quem? De Fi. Né? Então, eu posso simplesmente usar isso e isso já me dá uma noção de que eu posso generalizar o meu princípio da superposição para o número de partículas que eu quiser. Lembre-se que o que eu estou fazendo aqui são somas vetoriais. E o que eu quero dizer com somas vetoriais? Essas somas são feitas componentes a componentes. E no fundo, o que eu tenho aqui são três equações, porque a gente está falando do espaço tridimensional, são três equações. Uma para a direção x, né, que é similar a isso. Uma para a direção y, que é similar a isso. E uma para a direção z, que é similar a isso. Né? Você pode escrever fx vai ser o somatório iésimo da componente x de todas as forças. A mesma coisa para y e a mesma coisa para z. Então, sempre ficar com isso na cabeça. No fundo, quando eu vejo uma equação vetorial, o que eu tenho são três equações, porque a gente está falando de espaço tridimensional. Muito bem, então o princípio da superposição ele pode ser estendido, né, para
outras situações, mas a gente não vai fazer isso agora. Vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar o que a gente acabou de estudar. Então, o primeiro exercício que a gente vai resolver é esse aí, né? Qual deve ser a distância entre a carga pontual Q1, né, que ele colocou aí com valor de mais 26,3 microcoulombs, e a carga pontual Q2, menos 47,1 microcoulombs, para que a força elétrica atrativa entre estes tenha intensidade de 5,66 newtons, certo? Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que envolve o quê? Duas cargas. Então, vamos colocar aqui, fazer um breve desenho aqui, né? Então, você tem duas cargas, aí você tem Q1, você tem Q2, e aí ele diz o seguinte, existe uma força atrativa, né? Porque Q1, ele colocou aí que ela é positiva, e Q2 é negativa. Então, tem uma força de atração entre essas duas cargas. Aqui, por exemplo, você tem F, e aqui você tem menos F, certo? Então, se eu estou interessado, né? Se eu estou dizendo que F está nessa carga aqui, eu estou indicando que minha posição vai daqui para cá, ok? Então, ele deu o quê? Ele deu o valor de Q1, ele disse que é o quê? Mais 26,3 microcoulomb. Ele deu o valor de Q2, que é menos 47,1 microcoulomb, e diz que a força, o módulo, a intensidade dessa força, né, é igual a quanto? A 5,66 newtons, certo? E ele pergunta qual que é a distância necessária para que isso aconteça. Então, nesse caso aqui é muito simples, né? A gente precisa simplesmente aplicar aquela versão da força de Coulomb, que é a escalar mesmo. A gente nem precisa se preocupar com os vetores. Então, eu posso dizer que a força vai ser igual a K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado, certo? Então, veja, não tem um vetor aqui, não tem um vetor chapéu, e eu tenho os módulos, ou seja, essa é a versão escalar da minha lei de Coulomb. Tá? Por quê? Porque eu não estou interessado em estudar direções e sentidos aqui. Então, aqui eu simplesmente estou interessado em R, então eu vou fazer o quê? Isolar. R vai ser igual a quem? A K vezes esse produto aqui, dividido pela força, só que veja, eu tenho um quadrado aqui, então eu preciso tirar a raiz quadrada de tudo isso, certo? Então é assim que se resolve esse problema. Você pode aqui agora colocar os valores. Então, R vai ser igual a quem? A raiz de... Quem que é o K? K é 8,99 vezes 10 a 9 Newton metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Vezes essa carga 1, que é o módulo dessa carga 1, que é 26,3 vezes 10 a menos 6, porque eu estou falando de microcoulomb, vezes o módulo dessa outra carga, que é o que? 47,1 vezes 10 a menos 6, também é microcoulomb. Tudo isso dividido pelo valor da força, que é 5,66 newtons. Né? Então, só preciso tirar a raiz desse produto aí, né? Então, se eu fizer isso, eu vou chegar à conclusão que meu R é igual a aproximadamente 1,4 metros. Então, se eu tiver, né, essas duas cargas separadas, né, por 1,4 metros, elas vão exercer uma força de atração de 5,66 newtons. Então, vamos para o outro exercício. Então, duas partículas igualmente carregadas, mantidas separadas pela distância de 3,2 milímetros, são liberadas do repouso. Observa-se que a aceleração inicial da primeira partícula é de 7,22 metros por segundo ao quadrado e que da segunda é 9,16 metros por segundo ao quadrado.
a massa da primeira partícula é 6,31 vezes 10 a menos 7 kg. Ache primeiro a massa da segunda partícula e depois a intensidade da carga comum destas. Então, a carga comum porque elas têm a mesma carga, ok? Então, vamos apagar isso aqui. Então aqui é importante a gente prestar bastante atenção no que ele está falando, né? Então primeiro eu tenho duas partículas igualmente carregadas. Então vamos colocar aqui partícula aqui e a outra partícula aqui. Essa tem carga aqui e essa tem carga aqui. Elas são igualmente carregadas. Então elas têm o mesmo sinal, não importa se é positivo ou negativo. E aí o que acontece? Elas são liberadas do repouso. Então, se elas são liberadas do repouso, antes elas tinham velocidade zero e agora elas vão começar a ter uma certa velocidade. Por quê? Porque elas vão ter uma força atuando em cada uma delas, e aí você, pela segunda lei de Newton, consegue determinar a aceleração que vai atuar em cada uma dessas partículas. A gente sabe que pela terceira lei de Newton eu vou ter uma força F aqui e vou ter uma força menos F do lado de cá. Isso é o que eu sei até agora. Ele disse que no início elas são separadas pela distância R aqui igual a 3,2 milímetros. Ok? Essa é a separação entre essas duas cargas. E ele diz o seguinte, que a aceleração inicial dessas cargas são, por exemplo, se eu disser que essa aqui, que por exemplo, essa aqui é a carga 1, então A1, ele disse que vai ser igual a quem? Em módulo a 7,22 metros por segundo ao quadrado. E que a aceleração dessa outra carga, porque se eu tenho uma força, eu tenho uma aceleração. Aqui vai ser A1. E aqui eu tenho uma A2. E A2, ele disse que é 9,16 metros por segundo ao quadrado. Percebam, as forças são iguais, as cargas são iguais. As forças são iguais pela terceira lei de Newton. As cargas são iguais porque ele quis que as cargas fossem iguais. Não tem nada a ver com o fato das forças serem iguais. Das forças serem iguais. Agora, as acelerações são diferentes. Por quê? Você tem que lembrar que a aceleração vai depender da massa, segundo a lei de Newton, certo? Então, pela segunda lei de Newton, o que a gente vai ter? Que o módulo da força vai ser igual a massa vezes a aceleração. E aí são duas equações, porque vai ter massa 1 vezes aceleração 1 e eu vou ter massa 2 vezes aceleração 2. Então, essa é a segunda lei de Newton aplicada aos dois casos. Ele disse a massa da primeira. Então, a gente sabe aqui que M1 é igual a quanto? 6,31 vezes 10 a menos 7 quilogramas. E aí ele diz qual que é a massa da segunda partícula e qual que é a carga Q que a gente tem aqui, certo? Então, se eu quero saber a massa da segunda partícula, basta eu usar esse par de equações aqui, sabendo que o módulo das forças é o mesmo. Veja que aqui, vetorialmente, os vetores são diferentes, mas o módulo da força é o mesmo. Então, eu posso, partindo dali, diretamente dizer que M1A1 é igual a M2A2. Portanto, se eu estou interessado em M2 vai ser igual a quem? A M1A1 dividido por A2. E aí eu posso substituir os valores, M1, 6,31 vezes 10 a menos 7, vezes A1, que é 7,22. Tudo isso dividido por A2, que é 9,16. E aí eu vou encontrar a massa M2. Se você realizar esse cálculo, você vai chegar ao valor de 4,97 vezes 10 a menos 7 quilogramas. Ok? Então, esse é o valor que você encontra se você realiza esse cálculo. Então, a gente respondeu a letra A, que é qual que é a massa da segunda carga. Agora eu preciso saber qual que é a carga que está nos dois corpos. Então, essa é a letra B.
E aí eu posso usar o quê? A lei de Coulomb, novamente eu posso usar a lei de Coulomb escalar, dizendo o seguinte, que a força vai ser igual a K, que é a constante de Coulomb, vezes a carga 1 vezes a carga 2, que acabam sendo iguais, portanto eu vou ter Q ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Estou interessado em Q, eu posso isolar o Q e dizer o quê? Que é F vezes R2 dividido por K, e depois tirar a raiz de tudo. Então vai ser raiz de F dividido por K, o R2 multiplicaria o F, mas quando eu tirar a raiz, como ele é ao quadrado, ele sai da raiz. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o valor de K, que é uma constante, a gente já sabe o valor de K, é 8,99 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Eu sei a distância, é 3,2 milímetros, mas eu ainda não sei a força. Porém, eu posso usar o quê? De novo, a segunda lei de Newton para calcular a força. Eu sei que a força vai ser igual a M1 a 1 ou M2 a 2. Qualquer uma das duas estaria correta. Então, você vem igual a M1 a 1 por K vezes R. E aí você substitui aqueles valores. E você vai ter que raiz de quem é M1, né? 6,31 vezes 10 a menos 7, vezes a aceleração 1, 7,22. Tudo isso dividido por quem? Por K, que é 8,99 vezes 10 a 9, vezes R, que é 3,2, vezes 10 a menos 3. E o 10 a menos 3 é devido ao milímetro. E aí, se você realizar esse cálculo, você vai chegar à conclusão, desculpa, aqui não é F, aqui é Q. Certo? Estou partindo dessa equação aqui para cá. E se você fizer esse cálculo, você vai chegar ao valor de que a carga é 7,2 vezes 10 a menos 11 Coulomb. Ok? Então, essa é a carga necessária para que duas cargas iguais, separadas por essa distância, tenham essas acelerações iniciais com essas massas. Vamos então para o terceiro exercício, onde a gente tem o seguinte. Na figura 25.20, que é essa figura que está aqui embaixo, encontre as componentes horizontais e as componentes verticais da resultante da força elétrica na carga no canto inferior esquerdo do quadrado. Suponha que Q é 1,13 microcoulombs e A é 15,2 centímetros. Ele diz que as cargas todas estão em repouso. Muito bem, então vamos aqui refazer o desenho do problema, né? Então eu tenho 4 cargas arranjadas nos cantos de um quadrado, certo? Então tem umas 4 cargas aí. As cargas são tal que aquela carga de cima ali tem o valor de mais Q. Essa aqui é mais Q. Essa aqui é menos Q. Essa é menos 2Q e essa é mais 2Q. A gente também sabe que a separação entre elas é igual a A em todos os lados, porque é um quadrado. A. Ok. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente encontre as componentes horizontal e vertical da força resultante nessa carga aqui, inferior esquerda, certo? Então, a gente pode, para começar, ter uma noção de para onde vai apontar essa força, né? Então, vamos fazer primeiro aqui nomear essas cargas. Por exemplo, essa aqui é a carga 1, essa aqui é a carga 2 e essa aqui vai ser a carga 3, certo? Que vão fazer força nessa carga aqui. Então, bom, essas duas cargas, né, a carga
a interação entre essas cargas, a carga que eu estou interessado e a primeira carga, são duas cargas positivas. Então, se elas são duas cargas positivas, é de se esperar que elas tenham uma força de repulsão. Então, a força entre essa e essa vai ser nessa direção aqui, para baixo, certo? Então, eu posso ter aqui um vetor força que aponta, né, nessa direção aqui. Agora, entre essas duas aqui, eu vou ter o quê? Duas cargas, né, de sinais opostos. Veja, a distância entre essa carga e essa é a mesma entre essa e essa. Só que percebam, duas coisas são diferentes. Aqui eu tenho cargas de mesmo sinal, então ela vai ser uma força de repulsão. Aqui eu tenho cargas de sinais opostos, então vai ser uma força de atração. A outra diferença é que essa carga aqui é menor do que essa em módulo. Portanto, a intensidade dessa força aqui vai ser menor do que a força de atração entre essas. Então, se eu for desenhar um vetor aqui, força, eu vou desenhar ele um pouco maior, certo? Então, o fato dessas cargas aqui ter duas vezes mais cargas e serem, né, estarem à mesma distância, significa que esse vetor aqui ele vai ter o dobro do módulo desse vetor aqui, certo? Porque a força é diretamente proporcional às cargas. E por fim, eu vou analisar o que acontece daqui para cá. Veja, daqui para cá é mais ou menos um vetor que tem... Então, daqui para cá, o que eu tenho? Eu tenho um vetor de força que vai ser de atração, ou seja, ele vai ser naquela direção, e a intensidade dele vai ser até menor do que essa intensidade. Porque, embora ele tenha, né, em módulo as mesmas cargas, né, que são 2Q, aqui é Q, aqui é 2Q em módulo, aqui é Q, mas a distância é maior. Então, eu vou ter um vetor aqui nessa direção que é menor do que esse, certo? Então, quando eu somar esses três vetores, eu vou ter um vetor aí em uma certa direção. Dá para a gente ter uma noção de para onde ele vai ser? Dá. Se você, por exemplo, imaginar que esses dois aqui vão somar, né, para dar um vetor nessa direção, certo? Esse aqui é a soma só desses dois. Agora eu preciso somar esse com esse. Somar esse com esse significa que eu vou ganhar um pouco mais na direção X, né, ou nessa direção horizontal, e vou perder um pouco na direção vertical. Então, basicamente, eu vou ter algo assim, certo? Então, o vetor resultante da soma desses três, 1, 2, 3, vai ser algo mais ou menos naquela direção. Por que é importante a gente fazer essa análise já no começo? Porque essa análise ela é feita baseada simplesmente numa análise qualitativa das direções e sentidos das forças e das magnitudes. Ela sendo bem feita, ela serve de suporte para a gente identificar se a nossa resposta está correta. Então, primeiro a gente faz isso, tem uma noção do que a gente pode esperar para a resposta e depois, de fato, fazer o cálculo. E como é que a gente vai fazer esse cálculo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar um sistema de coordenadas. Eu vou colocar aqui um sistema de coordenadas, tal que aqui é a direção x e aqui é a direção y, certo? Então, eu tenho um vetor, né? Qualquer vetor nessa direção vai ser um vetor na direção x e nessa direção y. Para lá é positivo, para cá é positivo, para cá é negativo, para cá é negativo, ok? E aí agora também eu vou escrever o quê? Eu vou escrever a minha lei de Coulomb vetorial para cada caso. Então, para o primeiro caso, então vamos escrever aqui a nossa lei de Coulomb, né? Então, eu tenho aqui a força 1, nesse caso vetorial, ou seja, a força devida à carga 1 na carga que eu estou interessado, vai ser igual a quem? A K. Aí, essa carga aqui, que é mais 2Q, vezes, né? Aqui não é módulo, eu só estou colocando um parêntese para deixar as coisas claras. A outra carga é mais Q, dividido pelo módulo da distância ao quadrado, que nesse caso aqui é simplesmente A ao quadrado, não preciso me preocupar com nada. Mas eu tenho que colocar aqui o vetor unitário referente ao vetor que liga essa carga a essa. Então, se eu estiver imaginando aqui um vetor que sai daqui e vem para cá, esse vetor vai ter que virar unitário bem aqui. Mas o vetor unitário nessa direção pode ser o y chapéu. Só que como eu estou apontando na direção negativa, eu coloco menos y
chapéu, certo? Então, y chapéu é um vetor unitário que está apontando na direção y para cima, ou seja, na direção positiva. Quem que é F2? F2 vai ser o quê? Vai ser uma força, né? Só para a gente voltar aqui e ver se as coisas estão como a gente imagina. Ó, o sinal aqui vai ser positivo com negativo. Então, eu vou ter menos, né, uma constante positiva, indicando que a força F1, de fato, tem que ser para baixo, como a gente tinha colocado aqui. Então, né, a análise primeira aqui está de acordo com a equação. A segunda força, né? A segunda força, de novo, vai ser K. E aí eu vou colocar mais 2Q vezes... Agora, qual que é a outra carga? Menos 2Q. Dividido por qual a distância? Também vai ser A ao quadrado. Vezes qual que é o vetor unitário. Então, vetor unitário, novamente, liga essa carga a essa. É o vetor unitário desse vetor. E ele, de novo, veja só, ele é igual a menos o vetor unitário na direção x. Menos x chapéu. Ok? Então, essa é a minha F2. De novo, se eu vier aqui, ó, mais com menos vai dar mais. Então, essa força 2, ela é na direção positiva de x. Então, se você olhar aqui, essa força aqui foi a que a gente disse que era a força devido a essa carga. Então, ela é na direção positiva de x. Se você quiser comparar com o que a gente tinha dito, que essa força aqui ela é o dobro dessa força em módulo, você vai ver que aqui eu tenho 2 vezes 1 e aqui eu tenho 2 vezes 2. Então, de fato, essa força é 2 vezes aquela lá, em módulo. E agora vamos para o F3. O F3 é um pouco mais complicado. Mas vamos lá. Então, primeiro eu tenho K, depois eu tenho o quê? De novo, começa sempre com mais 2Q, que é a carga que está sofrendo as forças, vezes essa carga aqui, menos Q, dividido pela distância ao quadrado. Agora, a distância ao quadrado aqui é a diagonal desse quadrado. A diagonal do quadrado vai ter um módulo, né, igual a raiz de 2. Isso ao quadrado, certo? Então, essa diagonal aqui, de um quadrado de lado A, tem um tamanho A raiz de 2. Né? Só que eu vou quadrar isso. Vezes. Agora, quem que é o vetor unitário nessa direção aqui? Né? Então, eu tenho esse vetor aqui ligando essa carga nessa e eu estou interessado no vetor unitário aqui. Como é que eu calculo o vetor unitário? Bom, eu não tenho como calcular ele diretamente sem saber quem é o próprio vetor R, que era o vetor que está aqui dentro, o módulo dele está aqui dentro, certo? Quem que é esse vetor? Né? Eu estou interessado nesse vetor aqui. E eu vou dedicar um pouco de tempo para a gente fazer isso com calma e fazer direitinho. Então, aquele vetor lá pode ser escrito como? Tem componente x e componente y. Qual que é a componente x dele? Ó? Esse vetor sai daqui e vem para cá. Então, ele tem componente x igual a menos a. Então, eu coloco menos a x chapéu. E a componente y desse vetor também é menos a y chapéu. Portanto, eu posso dizer que esse vetor é igual a menos a x mais y chapéu, porque eu fatorei o menos a. Agora, para eu encontrar um vetor unitário nessa direção, ou seja, o vetor unitário v, o que eu faço? Eu pego o vetor e divido pelo módulo dele. É assim que a gente encontra vetores unitários. Qual que é o módulo desse vetor aqui? Né? Então, eu vou primeiro, em cima, reescrever menos a x chapéu mais y chapéu e vou dividir pelo módulo. Como é que eu tiro o módulo de um vetor? Eu faço a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, seria a raiz quadrada da soma do quadrado de menos a com menos a ao quadrado, os dois termos, né? Menos a ao quadrado mais menos a ao quadrado. Ora, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2a quadrado. O sinal desaparece, porque eu vou elevar ao quadrado, e são dois termos iguais. Então, eu posso simplificar isso aqui, dizendo que o meu módulo do vetor unitário é igual. Veja, aqui eu tenho um menos a. Daqui desse a quadrado raiz, sai um a. Então, esse a vai cancelar com isso aqui. Então, eu vou ficar com menos 1 sobre raiz de 2, x chapéu, mais y chapéu. Então, esse é um vetor unitário na
relativo ao meu vetor v. E eu posso colocar ele diretamente aqui. Então, eu venho e coloco menos 1 sobre raiz de 2 vezes x chapéu mais y chapéu. Pronto. Então, dá para simplificar algumas coisas aqui? Dá. Né? Por exemplo, aqui a gente pode escrever, eu vou apagar isso aqui para a gente ter espaço. Aqui eu posso escrever o quê? Que isso aqui é igual a q quadrado sobre A2, q quadrado sobre A2, aí eu tenho mais 2 vezes 1 menos 1, então eu tenho menos 2. Então, eu vou até separar, colocar esse número com sinal aqui no fundo, para ficar mais simples da gente enxergar. Então, 2 vezes 1 vezes menos, está o menos 2 lá. Esse termo aqui, essa outra força, ela também tem K, tem Q quadrado e tem A2. K, Q quadrado sobre A2. E aí a gente vai ter mais 2 vezes menos, então vai dar mais 4. Então, mais 4. Ok? E aqui dá para simplificar? Também dá. Então a gente vai ter igual a K, eu tenho Q quadrado e tenho A quadrado. K, Q quadrado sobre A2, vezes, aí aqui a gente tem que trabalhar um pouco mais. Aqui eu esqueci de que eu tenho que deixar claro que aqui é Y chapéu, que vem daqui. Aqui eu tenho X chapéu, porque são vetores. São vetores. Aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho 2 vezes menos, com menos daqui vai dar mais 2 em cima, Então, eu tenho 2 positivo. E aí, embaixo, eu vou ter o quê? Eu tenho raiz de 2 ao quadrado, que é 2, que vai cancelar com esse 2, então eu já posso tirar isso aqui. Então, em cima fica 1. E eu tenho essa raiz de 2, e tudo é positivo porque eu tenho menos com menos aqui. Então, só multiplicar por x chapéu mais y chapéu. Certo? Então, esse é o F3. Então, agora eu tenho F1, F2 e F3 colocados apenas em termos dos vetores unitários x chapéu e y chapéu. Obviamente, com esse termo constante aqui na frente. E agora eu posso aplicar o princípio da superposição. E o princípio da superposição vai dizer o quê? Que a minha força resultante, F, vai ser a soma de F1 mais F2 mais F3. E lembrar que eu estou falando de força resultante. É uma grandeza vetorial. Então, essa é uma soma vetorial que é feita componente a componente. Então, eu vou apagar isso aqui para ganhar espaço. E vou realizar a minha soma componente a componente. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Eu poderia colocar todo mundo aqui e depois ir fazendo a soma, mas eu vou fazer trazendo os números diretos daqui. A primeira coisa que eu vou identificar é que K, Q2 sobre A2 é um termo comum nos 3 termos. Então, eu posso fatorar isso. Então, vai ficar K, Q2 sobre A2 aqui na frente, fatorado. E aí eu abro parênteses. Vou fechar um parênteses aqui. E aí eu tenho quanto? Eu tenho 4 termos aqui, essencialmente. Eu tenho um termo aqui e eu tenho 2 termos aqui, porque quando eu fizer a distribuição aqui, eu vou ter 2 termos. 2 desses termos são multiplicados por x chapéu. E 2 desses termos são multiplicados por y chapéu. Então, já vou separar também aqui, x chapéu e y chapéu para receber os termos aqui na frente. Então, vai ficar algo assim, certo? Então, isso é o que é assim que a gente faz uma soma vetorial. Você identifica as componentes e soma. Então, quais são as componentes que tem x chapéu? Aqui não tenho, aqui eu tenho 4, Então, veja, isso já foi fatorado, isso já foi fatorado aqui, então agora só resta colocar 4, positivo. E qual é o outro termo que tem x chapéu? Aqui dentro, quando eu distribuir, eu vou ter o quê? 1 sobre raiz de 2. Então, mais 1 sobre raiz de 2. Pronto. Todos os termos que tinham x chapéu já foram somados. Agora os termos que têm y chapéu. Começa aqui, eu tenho menos 2. E aqui eu tenho também 1 sobre raiz de 2. Mais 1 sobre raiz de 2.
Para facilitar um pouco o cálculo no final, eu posso fazer o seguinte, eu posso fatorar 2 dessas duas partes aí. E aí o que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte, ó, vou obter 2k q quadrado sobre a quadrado vezes, aí aqui vai ficar 2 mais 1 sobre 2 raiz de 2, x chapéu, mais menos 1, mais 1 sobre 2 raiz de 2, y chapéu. E aí você pode imaginar, por que complicar fazendo essa extração, né? Esse fatoramento do 2? É porque quando você colocar os números de k, né? Que é 8,99 vezes 10 a 9, esse q que ele deu aqui, que era quanto? 1,13 microcoulombs quadrado. E o A, que é 15,2 centímetros, você vai ver que esse número aqui vai se calcular aproximadamente igual a 1. Certo? Então, isso aqui é aproximadamente 1. Esse termo aqui, que multiplica o x chapéu, você vai ver que ele é em torno de 2,35. E esse outro termo aqui vai ser menos 0,64. Veja que eu estou falando de força. Então, tudo isso aqui é dado em newtons. Tá bom? Então, ó, isso aqui é 1, então praticamente não preciso me preocupar com isso. Então, a força vai ter componente horizontal 2,35 positivo, newtons, e vertical menos 0,64, né, negativo, newtons. E vamos ver se isso faz sentido com relação ao que a gente fez em termos de desenho. Veja, a componente x é positiva, como está aqui, ó, esse vetor aqui está com componente positiva para o x. A componente y está negativa, está aqui para baixo. E a gente consegue perceber também pela nossa construção que esse valor aqui é maior do que esse valor. Aqui é quase 4 vezes maior, né? Ou 4 vezes mais, 4 vezes maior esse valor aqui. Ou seja, tudo de acordo com o que a gente tinha imaginado com a nossa análise qualitativa dos vetores. Concorda com o que a gente faz na análise quantitativa usando a lei de Coulomb vetorial.